Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nossa segunda atividade, pessoal, do segundo bimestre. Não sei qual horário você está assistindo a nossa aula. Ela é gravada, né, pessoal? Professor de arte, meu nome é Alan, para quem não me conhece. A gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? Então, vamos que vamos. Pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível para consumir o menos de internet possível de vocês, tá? A gente vai dar continuidade ao conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre os principais pintores renascentistas. Vamos começar brevemente os mais conhecidos pintores desse período. Leonardo da Vinci, 1452 e 1519. No caso, isso aqui é a data de nascimento, o ano, né? E o ano do seu falecimento. Foi o artista que mais perto chegou do ideal homem-renascença, que significa um indivíduo de talentos múltiplos, que irradiava saber. Tinha múltiplos talentos. Deixou cadernos e mais cadernos com suas pesquisas e estudos. Possuía grande curiosidade e vontade de voar como os pássaros. Essa busca constante por entender todo o mecanismo que o cercava não deixou grande quantidade de obras na pintura, mas é incontestável a sua genialidade. Dominou com sabedoria o jogo expressivo de luz e sombra, gerador de uma atmosfera que parte da realidade, estimulando a imaginação do observador. Foi possuidor de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e realizar trabalhos em diversos campos do conhecimento humano. O gênio Leonardo da Vinci, pessoal. Por que gênio? Ele era um homem que sabia muito mesmo. Ele foi a primeira pessoa a desenvolver a parte da anatomia. Ele era engenheiro, matemático, músico, naturalista, arquiteto, inventor e escultor. E pintor também, pessoal. A maioria dessas escrituras dele, ele deixou com códigos que as pessoas tiveram bastante dificuldade para decifrar. Fora também, pessoal, que as obras dele existem vários cálculos e vários enigmas na obra dele. As pessoas até hoje ainda pesquisam em cima sobre esses enigmas que tem nas obras de Leonardo da Vinci. O reconhecimento dele vem através da pintura, mas ele era isso tudo que eu falei para vocês. E o seu fascínio era esse aqui, a vontade de voar como os pássaros. Ele era um inventor, pessoal. Ele inventou muita coisa. Ultimamente, as tecnologias que usamos hoje têm muito do princípio de Leonardo da Vinci. Um exemplo é o helicóptero. Ele, como inventor, pessoal, ele já fez um protótipo de helicóptero nesse período aqui, ó. Mas tinha um outro detalhe também. Lembra lá, esse período aqui, quem dominava era a igreja, pessoal. A ciência era algo nocivo para a igreja. Então, muitas das coisas que Leonardo da Vinci inventava, ele deixava guardado e escondido para não sofrer represália ou até ser perseguido ou levado à morte também por heresia. E até hoje, pessoal, ele é referência não só no mundo das artes, mas na ciência, na matemática. Ele foi o precursor do primeiro estudos de anatomia. Os primeiros estudos de anatomia humana são dele. Tem várias imagens dele sobre o corpo humano. Alguém de vocês já viu aquela imagem do homem vetruviano? Foi ele que desenhou. Ali existiam os cálculos, existe muita matemática naquele desenho. De Leonardo da Vinci, aquele desenho. Bem emblemático. Uma de suas obras, A Última Ceia, ele utilizava bastante a técnica em perspectiva, que é essa técnica aqui da profundidade, que dava o realismo à pintura. Outra coisa também que ele gostava era de tratar para fazer essa situação aqui, ó, deixar bem real mesmo. Dentro dessa obra, pessoal, existem vários cálculos também aqui que as pessoas já descobriram. Existem outras situações que acontecem dentro da própria obra também, que a gente não vai entrar em detalhe disso. A gente pode até fazer uma aula para falar sobre só Leonardo da Vinci e as suas descobertas para a humanidade. Outro quadro dele também que é bastante comentado é o quadro da Mona Lisa, pessoal. Técnica pintura
óleo sobre álamo, né? A dimensão é 77 por 53 centímetros. Ela fica no Museu do Louvre, em Paris, na França. Dentro dessa pintura, pessoal, existem várias situações emblemáticas também. Vários pesquisadores já fizeram várias pesquisas em cima dela, umas bem conspiratórias para quem gosta de conspiração desses assuntos, e bem complexas também, né? Porque não é só conspiração, a pesquisa ela rola em torno também dessas situações complexas. Fora os cálculos que se desenvolvem dentro dessa obra aqui também. A parte da conspiração é que eles falam que a pintura é o próprio Leonardo da Vinci, fora outras situações também. Outras em querer saber quem foi a mulher também que ele pintou. Ninguém não sabe quem era essa mulher ao certo. E cálculos matemáticos, as pessoas desenvolvem uns cálculos em cima aqui e ela dá várias situações que eu não sei ao certo falar agora no momento. E existem filmes, documentários, tudo falando sobre essa obra. Um filme que é bem interessante que fala sobre a obra é o Código da Vinci, né, pessoal? Que ele retrata uma situação ele fala sobre mistérios religiosos, né? Por mais de 2000 anos, sobre uma sociedade secreta, sobre guardar informações, que essas descobertas elas podem comprometer o cristianismo. É bem interessante o filme, pessoal. Não vou ficar dando spoiler aqui, que se vocês não tiverem assistido, pode assistir, que é bem legal. Michelangelo nasceu em 1475, viveu até 1566. Foi o maior contribuinte para elevar o status da atividade do artista. Acreditando que a criatividade era uma inspiração divina, quebrou todas as normas. Os admiradores se referiam a ele como o divino Michelangelo, mas o preço da glória foi a solidão. Entre 1508 e 1512, trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa capela, concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento. Dentre tantas que expressam a genialidade do artista, uma particularmente representava a criação do homem. E o afresco, O Juízo Final, que foi concluído 29 anos depois da pintura do teto. E essa pintura impressiona pela atmosfera sinistra. Michelangelo, pessoal, se doou praticamente para essa pintura, né? Olha o tempo que levou. Bastante tempo, né? De 1508 a 1512. É uma obra muito gigantesca e linda, pessoal. Ainda não tive oportunidade de conhecer ela, mas tenho muito interesse na Capela Sistina. A pintura ela fica lá, no teto. A criação do homem, né? E o juízo final. Esse juízo final aqui é uma representação que ele faz sobre os últimos acontecimentos. Acho que no Antigo Testamento. Não tenho certeza. Impressiona a atmosfera sinistra. Essa aqui é a criação de Adão. Ela fica lá no teto da Capela Sistina. Ele passou muito tempo pintando, pessoal. Isso aqui deu bastante trabalho para ele fazer. Fora a questão do realismo, né, pessoal? Impressiona. Rostos perfeitos, corpo perfeito. Nesse tempo, o maior financiador era a igreja, pessoal. Essa aqui é no teto da Capela Sistina. São várias cenas aqui, pessoal. Ó, aqui tá bem aqui, ó. Aquela uma que a gente acabou de ver, ó. Isso aqui fica lá em cima, bem no teto mesmo. Algo surreal isso aqui, pessoal. São várias e várias cenas, ó. Isso aqui também cabe um estudo separado para poder fazer a análise de uma por uma, olhar parte por parte com bastante calma. Rafael Sanzio. Rafael Sanzio nasceu em 1483 e faleceu em 1520. Foi dentre as maiores figuras da escola da Alta Renascença, Leonardo, Michelangelo e Rafael, eleito mais popular. Enquanto os outros dois eram reverenciados, Rafael era adorado. Um contemporâneo dos três, chamado Vasari, que escreveu a primeira história da arte, afirmou que Rafael era tão amável e bondoso que até os animais o amavam. O pai de Rafael, um pintor menor, ensinou a precoce o filho os rudimentos da pintura. Aos 17 anos de idade, era Rafael. Rafael
Rafael era considerado mestre independente. Aos 26 anos, chamado a Roma pelo Papa para decorar os aposentos do Vaticano, ele pintou os afrescos com a ajuda de 50 discípulos, no mesmo ano que Michelangelo terminou o teto da Capela Sistina. Tudo que ele sabe, aprendeu comigo, disse Michelangelo. De Leonardo, ele assimilou a composição piramidal e aprendeu a modelar rosto em luz e sombra. É um trecho desse aqui, pessoal. De Michelangelo, Rafael adotou as figuras dinâmicas, de corpo inteiro e a pose de contraposto. Foi o grande pintor das Madonas. Morreu com 37 anos e toda a corte mergulhou em luto, segundo Vasari. Pois é, o Rafael Sanzio, ele se foi muito cedo, pessoal. E ele estava ali perto dos monstros. Viu só a galerinha que ele andava? Então ele absorveu um pouco de cada um e fez a história dele, pessoal. Só que conta relato na história que foi uma febre que deu nele tão grande, e ele não resistiu. Ficou pouco tempo, né? Mas deixou o seu legado. E outra coisa que é interessante é essa questão. Ele começou muito novo. E essa parte o ajuda para ter um aperfeiçoamento melhor na sua habilidade. Fora a questão também dele saber aproveitar os grandes mestres que estavam próximo dele, né? Tanto Michelangelo quanto Leonardo. De Leonardo ele assimilou a composição piramidal e aprendeu a modelar os rostos, que isso aqui também deixava bem realista. A questão de luz e sombra também, pessoal. E de Michelangelo ele adotou as figuras dinâmicas de corpo inteiro, pose e contraposto. Algo também que é muito interessante na pintura. Uma pena que ele se foi cedo, né? Que uma pintura dele é a Escola de Atenas, pessoal. Uma representação da Escola de Atenas. Olha só a questão que a gente fala aqui essa parte do Renascimento, eles usavam bastante a perspectiva. Essa obra a gente já tinha olhado na aula anterior. E aqui se formavam todos aqui, pessoal. Todos participavam. As discussões aqui eram efêmeras. Algo muito fazia com que trouxesse a sociedade para questionamentos, né? Ou para a questão também até do melhoramento dessa parte também da razão, né? Outra pintura dele também, La Fornarina, ela é óleo sobre madeira, 85 por 60 centímetros. Ela está no Palácio de Barberini, em Roma. Realismo, pessoal, o rosto, corpos perfeitos também. Ficou igual uma fotografia, né, pessoal? Fundo totalmente escuro e bem realista. Sandro Botticelli, ele nasceu em 1445 e morreu em 1510. Foi um dos mais importantes artistas do Renascimento cultural italiano. Desde jovem, dedicou-se à pintura, mostrando grande talento para as artes. Em suas obras, seguiu temáticas religiosas e mitológicas. Resgatou de forma brilhante vários aspectos culturais e artísticos da civilização grega e romana. Chegou também a fazer retratos de pessoas famosas da época como princípios integrantes da burguesia e nobres. As pinturas de Botticelli são marcadas por um forte realismo, movimentos suaves e cores vivas. Para ele, a beleza estava associada ao ideal cristão. Por isso, as figuras humanas de seus quadros são belas porque manifestam a graça divina, e ao mesmo tempo melancólicas porque supõem que perderam esse dom de Deus. Uma de suas obras mais conhecidas até os dias de hoje, O Nascimento de Vênus, que o pintor fez no ano de 1485, nesta linda obra observamos a valorização das forças da natureza e o realismo e o resgate da mitologia. Ele já vinha trazendo bastante o resgate, né, dessa parte das civilizações grego e romana, e aqui já tinha essa questão das outras classes já investindo na pintura, pessoal. Questão aqui, ó, da burguesia e dos nobres. E lembrando, isso aqui, ó, só era pessoas famosas. Era algo caro, pessoal. A pintura, ela era algo caro, mas também ela era caro para esses pintores que eram reconhecidos, né? Ele tinha um forte realismo, onde deixava movimentos suaves e cores vivas, né? E tinha essa situação das figuras humanas serem belas porque manifestam a graça divina, e também melancólica porque perderam o dom de Deus também. Esse tempo a igreja ainda era muito influente. Eles dialogavam muito com essa questão da
parte divina, mas já estava acontecendo essa situação do rompimento aqui, da questão da ciência. Essa é a questão aqui que ele coloca da melancolia também. E isso eu tô chutando. Eu acho que ele via essa parte da melancolia também, porque ele estava muito próximo ali da igreja também, pessoal. E essa aproximação, ele devia escutar muito essa parte do pessoal da igreja reclamando sobre os burgueses e os nobres que estavam investindo, né? E tomando espaço nessa situação e mudando a história, dando um outro formato à sociedade, né? Essa aqui é a obra dele, pessoal, mais emblemática, ela, O Nascimento de Vênus. Vejam só como o quadro lhe retrata toda essa situação que ele fala, divino. O olhar triste, movimento, né, pessoal? Essa questão do movimento que eles falam é isso aqui, ó, dá a impressão que está se mexendo, se movendo. Cores vivas, né? Bastante intenso. Rostos também bem realistas, né? E a primavera, pessoal. Um outro quadro dele também aqui, bem intenso também. Cores vivas, né? Divino aqui também, ó. Já esse anjo aqui, pessoal, ele tá com uma cara não tão boa, né? Olha a cara de espanto dela também. Bem realista, né, pessoal? Os rostos, marca do realismo. Esse rosto perfeito. Corpos também esculturais, né? Bem trabalhado também. A questão das cores também. Suave e intensa, né? Cores vivas. Olha só. Rico em detalhes, pessoal. Plantinhas aqui. E agora a gente vai falar da nossa segunda atividade do nosso segundo bimestre. Bora lá? E aqui, pessoal, a nossa segunda atividade do bimestre, né? Do nosso segundo bimestre. A gente fez uma breve explicação, né, sobre o texto e as imagens. Aí vocês vão ler para fazer uma compreensão mais aprofundada, né? E responder a atividade, pessoal. São 3 questões, sendo que ela segue assim, ó. Primeira questão, você vai marcar a alternativa correta. Você vai fazer a leitura aqui do texto e a leitura da imagem. E seguindo, vocês vão ter as alternativas aqui, ó. Vai identificar o nome do artista que pintou. Esse aqui ela vale 1 ponto. Vai marcar a certa, tá, pessoal? Só uma alternativa. Aí segue pra cá, ó. Aqui vocês vão dizer qual é o nome da obra também. Meio ponto. Marcar a correta também. E só uma dessas alternativas aqui também. Essa outra questão aqui também. Já essa aqui vocês vão ter muito cuidado, porque é para marcar a alternativa que não representa uma característica do Renascimento na obra. Então você vai marcar a que não representa entre essas 4 aqui, tá? Apenas uma alternativa também. A segunda questão, você vai analisar as técnicas, né? E referente à análise, você vai dizer que ideologia incentivou a tal prática. Essa aqui ela vale 1 ponto também, tá? Apenas uma, pessoal, também aqui para marcar, tá? A terceira questão, você vai ler também o comando e dizer qual a técnica a pintura corresponde aqui embaixo. Aí você vai fazer a análise e essas técnicas criadas no Renascimento, né? Aí você vai analisar e vai responder também a correta. Só uma também, pessoal, tá? Aí finalizando, aí fica tudo ok. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu tô aqui no PV, pessoal. Pode enviar mensagem, pode perguntar que eu respondo, tá? Então vou ficar aguardando até a mensagem.